A paz seja convosco, noiva do Cordeiro, que a misericórdia do Senhor abrace você, alcance você e toda a sua casa. Sexto vídeo e a quinta igreja, a quinta carta, a igreja de Sardes. Nós concluímos a leitura do capítulo 1 e 2 e agora adentramos no capítulo 3 de Apocalipse, no qual fala da igreja de Sardes. A quinta igreja. Começando pelo versículo 1 do capítulo 3 de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O significado do nome Sardes é remanescente ou os que escapam. É a igreja morta. Sardes é a igreja morta. É a representação da igreja a partir da reforma protestante no século XVI, de 1518 a 1750. É a igreja que está morta pela falta da ação do Espírito Santo. Versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apesar da importância do movimento protestante, Jesus não considerou as obras dessa igreja perfeitas e a considera uma igreja morta que apenas tem nome de que está viva. Versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Ele estava falando sobre a recepção pela igreja de Sardes da mensagem genuína do Evangelho. E guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, ele nos exorta aqui a permanecer no Evangelho, permanecer na vigília, em cumprimento da palavra de Deus, a vigilância sobre prestar atenção na palavra verdadeira. Ele diz: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Falando aqui sobre a vinda do Senhor Jesus no arrebatamento. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Sempre há um remanescente fiel, meus irmãos, sempre há. Olhe, de tempos em tempos a igreja dá aquela recaída, mas sempre tem aquela semente que fica permanente, que fica firme, que sai do meio da Babilônia, que quando vê que não está dando para ele ali, ele cai fora, que ele prefere perder tudo, assim como José largou a capa, largou para trás o luxo da casa de Potifar, tudo ele largou para trás para não contaminar suas vestes. Mesmo quando o mundo todo, a igreja que se diz do Senhor, está caída, está contaminada, existe um remanescente. Nós, você e eu, noiva do Cordeiro, somos o remanescente que o Senhor escolheu para esse tempo. E ele disse: vigiar em todo o tempo, porque senão eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas eu virei sobre ti. Isto daqui nos faz pensar o quanto as pessoas estão ignorantes acerca do arrebatamento, ou seja, sem conhecimento sobre o arrebatamento. E quando nós falamos, tomara que Jesus já venha, as pessoas que se dizem crentes, mas estão nas características aqui da igreja de Sardes, elas dizem: pelo amor de Deus, não, que eu ainda falto isso, falto aquilo. Então elas têm nome de que está viva, mas estão mortos. Porém ainda há um remanescente, certo? O versículo 4 diz: mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas. Aleluia! Há sempre um remanescente, há sempre um remanescente. Independentemente do título da igreja, independentemente
do ministério no qual a pessoa está afiliado, há um remanescente. A noiva do Cordeiro não está ligada a placa nenhuma. A noiva do Cordeiro é o corpo do Senhor aqui na terra. O versículo 5 do capítulo 3 vem dizer o seguinte: o que vencer será vestido de vestes brancas. Isso fala da justificação dos salvos. Isso não quer dizer, quando fala em vestes brancas, não é necessariamente que a gente vai estar vestido literalmente de vestes brancas. Quando fala em brancura, nisso daqui, é simbolizando a justificação da pessoa, a justificação dos salvos, a limpeza, a clareza, a luz, entendeu? Não necessariamente que nós vamos estar todos vestidos de branco, todo mundo igual, todo mundo da mesma cara, não é nada disso. Então, quando ele diz o que vencer será vestido de vestes brancas, ele está falando da justificação dos salvos. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos, né? Dos seus anjos, está escrito assim. Versículo 6 de Apocalipse 3 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O estudo sobre a igreja de Sardes me surpreendeu por não julgar que se tratassem de igrejas tão criticadas pelo Senhor Jesus. Pois é, quem pensa que vai ler a Bíblia e vai ficar bem tranquilão, sossegado, está enganado. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos instiga. O Espírito Santo ele está trazendo para nós sempre uma crítica para botar você para cima. Tipo assim, você está orando, aí o Senhor diz, ore mais. Se você vai e diz para o Senhor, Senhor, eu estou grato, ele diz, seja mais grato. Ele está sempre incentivando para que nós não fiquemos na zona de conforto. Jesus estava aqui agora citando essa igreja e criticando ela, porém animando aos que estão ali também e criticando eles no sentido de, vocês são remanescentes, mas vigia, entendeu? Porque tu é galho, e galho quebra, então tenha cuidado. O tempo todo o Espírito Santo diz isso. E no estudo da igreja de Sardes, isso me chamou a atenção. Porque Sardes significa remanescente ou os que escapam. É a igreja morta, mas que ainda tem algum remanescente, algum restinho de vida. Amados, nesse tempo derradeiro agora, está muito difícil de saber aonde é que está o joio e aonde é que está o trigo. Mas nós, em particular, você e eu, sabemos se somos ou não somos trigo. Nós somos ou não somos aquele remanescente. Se somos ou não somos aqueles que ainda estão de pé. Qual é a prova que nós temos? Qual é o sentido que nós temos? O primeiro de todos, irmão, o primeiro de todos, sinal de que você está vivo, é você querer conhecer a palavra. Porque quem não quer conhecer a palavra tem nome de quem está vivo, mas já morreu, está morto. Mas aquele que tem sede da palavra, que quer conhecer a palavra não por vanglória, não para ser melhor do que ninguém, não para mostrar que sabe mais do que ninguém, mas por amor ao Senhor, desejo de conhecer o Senhor, perseguindo a presença do Senhor, buscando a presença do Senhor através da palavra, em santidade, em separação, buscando constantemente a glória dele através do que a palavra diz, o primeiro indício de que você está vivo. Agora, se você perde a vontade de ler, se você perde a vontade de conhecer, aí depois você vai perdendo a vontade de vir para os cultos. O crente frio não é aquele que não percebe que ele está frio quando ele perdeu a vontade de vir para os cultos, não. Isso daí já é o derradeiro. Ele começa perdendo dentro de si a vitalidade. Então ele pensa que está vivo, mas morreu. Então vai para a igreja somente porque tem que ir, porque vai ver os irmãos, porque o que é que vão falar, mas já sabe se dentro está vivo ou se já morreu. O crente vivo, o crente que é remanescente daqui da igreja de Sardes, porque Cristo nunca deixa ficar um período da igreja sem semente, nesse período aqui, a igreja tinha fama de que estava viva. Por quê? Porque tinha muitos doutores, muita coisa, muita divulgação, era grande o bafafá. Porém, o Senhor não tinha se agradado daquilo dali, porque tinha muita coisa que estava sendo introduzida no evangelho que eles agora estavam anunciando, que não era cabível ao verdadeiro, genuíno evangelho de Jesus Cristo.
Então ele diz aqui, ó, mas eu tenho entre vocês ainda os que não contaminaram as suas vestes, os que não foram na doutrina de Balaão, os que não quiseram a doutrina dos nicolaítas, os que não cederam a doutrina de Jezabel, aqueles que agora ainda permanecem firmes, fiéis no propósito de esperar o Senhor. Amados, esses dias agora, atuais, nós aqui, a igreja de hoje, precisamos estar atentos, porque o inimigo ele continua com a mesma tática de tirar a atenção da gente, de Deus, para as coisas do mundo. Uma coisa que eu observei nesses últimos dias, e crente salvo precisa estar atento, é em relação à economia. Meus amados, nunca foi tão fácil conquistar dinheiro. Até os bancos estão dando dinheiro. Tem umas contas aí que a pessoa, só de deixar o dinheiro lá, nem é poupança nem nada, viu? Mas vai rendendo dinheiro. Se a pessoa assistir vídeo, ganha dinheiro. Se a pessoa tem um monte de formas que o dinheiro tá vindo. Amados, prestemos atenção, que tem muita armadilha, e principalmente em relação ao selo da besta, que nós vamos chegar nesse estudo, nós vamos chegar lá mais para frente, mas cabe falar aqui agora. É relacionado à economia. O diabo está mirando a tua inteligência, mirando a tua mente. Então ele quer ocupar a tua mente. O que é relacionado à besta é relacionado à economia, porque o sinal da besta é em relação à compra e venda. Então estejamos atentos a isso, porque nós somos o remanescente, e o remanescente é um saco para quem pensa que está vivo, mas já morreu. Porque o remanescente é aquele que critica, é aquele que diz não, é aquele que diz como é isso, é aquele que fica por ali, entendeu? Investigando para quê? Para não morrer, para não cair. Por isso que no versículo 4 ele diz, mas eu tenho em Sardes algumas pessoas que ainda não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco. Então nós somos aquele chato mesmo, aquele que não bota a assinatura onde não convém, aquele que não concorda com o erro. Quem quiser errar, quem quiser ter sua mentalidade de pobre, que tenha. Porque rico é aquele que reconhece que não é nada sem Deus. Mas aquele que acha que é alguma coisa e que tem alguma coisa sem Deus, esse pensa que está vivo, mas está morto. A Bíblia diz aqui, ainda voltando cá no versículo 2 do capítulo 3 de Apocalipse, ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Estava para morrer, mas não morreu. Então nós escapamos da morte. Vamos cuidar para a gente não morrer, porque nós estamos no meio da morte. Nós estamos no meio da morte. A igreja, a carta a Sardes, é a igreja do remanescente, o restinho que sobrou. Você e eu somos o restinho que sobrou, então não vamos andar conforme o mundo, não vamos ceder às coisas do mundo, vamos viver como cidadãos do céu aqui, cumprindo as leis daqui, mas com o olhar no Senhor. Porque, como disse lá em Efésios, o nosso corpo está aqui, mas a nossa mente já está nas regiões celestiais, aonde Cristo habita. Amados, prestem atenção nesse estudo. A Bíblia fala, guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Nós estamos rodeados de morte, rodeados de armadilha, rodeados de mal, mas somos o remanescente que o Senhor escolheu. Essa é a quinta carta, que é a carta à igreja de Sardes, e ela fala da igreja que está morta, porém ainda tem um remanescente dentre ela, e você e eu somos esse remanescente. Você crê assim? Se você crê, então se alegre no Senhor e continua firme aqui conosco, tá bem? Continua trabalhando, vamos continuar fazendo crescer o canal, porque esse canal tem o objetivo de ensinar a Bíblia para a gente praticar descomplicadamente, obedecer a Bíblia e servir ao Senhor com muita alegria até que Ele venha. Qual é o seu trabalho? Divulgar, compartilhar. Achou relevante? Achou que é importante esse conteúdo? Achou que isso daqui é bom? Então passa para frente, manda para os amigos, para os primos, para os irmãos, para todo mundo, certo? Que Deus te abençoe, te guarde. Não esqueça, se inscreva agora e compartilhe agora e ajude a gente a crescer aqui na plataforma do YouTube. A paz do Senhor para todo mundo e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Abraço.